Buenas noches, iglesia. ¿Todos bien? Gloria a Dios, qué bendición. La palabra que vamos a estudiar esta noche es una palabra bien práctica. Después, cuando terminamos aquí la palabra, ustedes lleven el boletín para la casa y pueden poner el boletín ahí en el refrigerador y mirar los puntos que vamos a hablar, porque son cosas bien prácticas que nos ayudan en nuestra vida, amén. Juan capítulo 11 nos habla de un milagro muy grande. Pero será que todos os milagros não são milagros? Sim, todos os milagros são milagros, para aí alguns milagros que nos parece que são bem grandes. En este caso está hablando de la resurrección de un hombre. ¿Se recuerdan la historia de Lázaro? Vamos a acompañar, lean conmigo el versículo, Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátalo y déjalo ir. Ahora yo quisiera escuchar a la iglesia leyendo. 1, 2, 3. Hoy no vamos a estudiar sobre la vida de Lázaro, pero vamos a coger este ejemplo para hablar de nuestra vida, de la vida de la iglesia. La Biblia habla que quando Jesus foi a ressuscitar a Lázaro, a própria irmã de Lázaro falou com Jesus e disse, Senhor, um momentico, eu creio que essa ideia de ressuscitar a Lázaro não é uma muito boa ideia, porque o que passava que já hacía 4 dias que Lázaro estava morto, e ela dizia, Senhor, ele deve já estar olhando mal. Vocês se recordam disso? Pero nesse momento Jesus disse, Lázaro, ven afuera. Jesus dá uma ordem a Lázaro para que venha para fora. E eu me quedo pensando, Lázaro estava acostado, amarrado, e quando Jesus dá essa ordem, eu creio que ele se parou assim, meio que apertadito, e teve que sair assim, meio que brincando assim, porque estava amarrado, verdade? E neste momento, Jesus dá uma ordem à igreja. Jesus dá uma ordem à igreja que estava ali. Quem era a igreja que estava aí? Eram os apóstolos. E ele disse a eles, desatem a Lázaro. A primeira coisa que aprendemos aqui é que a parte de milagro, ressuscitar, é parte de Jesus. Pero a parte de sacar as vendas, le toca a igreja, le toca a nós, ¿me entendem? Repitam assim comigo, a ressurreição é com Cristo, pero quitar as vendas é com a igreja, é com nós. E uma história prática. Eu disse que a palavra ia ser prática e desde o princípio já quero trazer algo prático para nós. A Bíblia diz que nós estávamos muertos em nossos delitos e pecados. Vivíamos uma vida aí afuera, íamos trabalhar, íamos à escola, hacíamos várias coisas, mas a Bíblia nos ensina que nós estávamos muertos espirituales, não é assim? Mas um dia recebimos a Cristo em nosso coração. Um dia recebimos a Cristo em nosso coração. A Bíblia nos habla em 2 Coríntios 5:17 que aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, E mira que increíble, passamos por um processo também de ressurreição. Assim como Lázaro passou por um processo de ressurreição, nós também passamos por um processo de ressurreição. Pero pode ser que aunque passemos por esse processo de ressurreição, algumas partes de nossa vida todavia estamos atados. Pode ser que algumas partes de nossa vida todavia estamos atados e não podemos desarrollar. A vezes você tem ideias novas, às vezes você tem planos novos, pode ser um negócio que quer começar, pode ser uma escola, uma carreira que quer fazer, e a lo mejor até logra começar, a lo mejor até logra começar a estudar, a lo mejor logra começar a entrar neste negócio, pero em meio de caminho a coisa se trava e não pode terminar aquilo que começou. Por isso que o título da palavra de hoje se chama Alcançando a Superação. Deus nos vai ensinar hoje a superar essas coisas. Me hago entender? Vamos falar de 7 passos práticos. E o primeiro está aí com você. Acompanhe esse boletim. Diz assim: olvidar de lo que passou para vivir el renuevo. Vocês têm para escrever ou está já escrito?
Graças. Eu estava esperando, graças por avisar. Essa é a primeira coisa. Repitam assim comigo. Eu quero olvidar-me de lo que passou. Igreja, temos que entender que lo que passou, passou. Lo que se quedou para trás, se queda para trás. Eu aprendi com os cubanos que eles dizem assim uma expressão, não há remédio. Isso significa que já se passou, não podemos fazer nada. Às vezes foi uma amistade de muitos anos, às vezes é um pariente, já se passou. E esse é um processo que todo ser humano passa. E às vezes pensamos que esse processo é um processo de pérdida. Pensamos que as etapas de pérdidas que passam em nossa vida, pero a verdade, para Deus, são podas. Vocês sabem que é podar? É estar dando um cortecito aqui para ajustar. Para nós, muitas vezes são pérdidas, pero para Deus são podas. Lo que temos que entender, lo que passou, passou. Pero André, será que é possível viver desta maneira? Será que é possível viver desta maneira? Vamos a ler o que diz na Bíblia. O apóstolo Juan nos ensina isso em Filipenses 3:13. Acompanhem comigo. Hermanos, eu mesmo não pretendo haverlo já alcançado, pero uma coisa hago, olvidando certamente lo que quedou para trás e extendiendo-me a lo que estás adelante. O apóstolo dizia uma coisa, eu mesmo. A primeira coisa que temos que aprender aqui é que ele disse eu mesmo. E eu mesmo significa que é uma decisão personal. É algo que você tem que fazer por você. Você tem que tomar essa decisão de olvidar-se. Nós não podemos fazer por você, o pastor não pode fazer por você, a pastora não pode fazer por você. Este tema de olvidar o que passou é algo personal. Você lo tem que fazer, me hago entender? É verdade que devemos ser gratos por todo o que ha passado em nossa vida. Quando miramos para trás, há situações de lutas, há situações de bendição, alegria, tristeza. Devemos ser gratos por todas essas coisas. Pero Deus quer que suceda algo novo em nossa vida. Deus quer que suceda algo novo para você. E para que este novo suceda, é necessário que você deixe o passado para trás. O apóstolo disse assim: eu dejo lo que passou e mira para adelante. Há uma meta, há blanco, há algo que Deus quer fazer em nossas vidas, pero muitas vezes nós estamos atados ao passado, estamos pensando em passado, estamos com os olhos em passado, nossa mente se queda aí atrás e não podemos viver o que Deus tem para nós. A vezes eu escuto as pessoas dizendo: ojalá eu pudesse volver ao passado, porque iba a ser as coisas completamente diferentes. Sabe de uma coisa? Nós não podemos volver ao passado, pero podemos sim atuar de maneira correta hoje. Deus nos dá a oportunidade de atuar de maneira correta hoje, e aí vamos a cambiar nosso futuro. Quando você paga uma conta de luz, quem aqui paga a conta de luz? Todo mundo. Uma vez que a conta está paga, tu não te queda pensando na conta essa, é verdade? Ou será que te queda pensando, e a conta? Não, pagamos e já. Ponga atenção no que vou falar. Pode ser que até mesmo hoje dia, você estando aqui, sendo um cristiano, um homem ou uma mulher de Deus, pero por el hecho de não deixar passar, por el hecho de mirar as coisas do passado, pode ser que tu todavia vive uma vida atada. Pode ser que há áreas de tu vida que todavia estão atadas. Às vezes nos quedamos pensando em algo malo que hicimos em passado, um pecado, um equívoco que tuvimos em passado, e nos quedamos pensando nisso, nos quedamos como martirizando, isso nos queda assim atando. Isso não sirve. O que passou, passou. Mira o que diz a palavra em Isaías 43. Isaías 43, 25. Deus dizendo, eu sou quem borro, ou seja, apago, hago desaparecer, o que? Tus rebeliones, por amor de mim mesmo, e não me acordarei de tus pecados. Hebreus 10, 17 diz assim, añade, e nunca mais me acordarei de tus pecados e transgressões. Amém, igreja? Repitam assim comigo juntos. Deus se olvida
de lo que quedó para atrás. Y por esta razón, yo también voy a olvidarme de lo que pasó para poder vivir el renuevo. Amén. Amén. Punto número 2. Perdonar. Libere para ser liberado. También está escrito ahí, ¿verdad? Este punto es lo que libera el punto anterior. O sea, el perdón, el perdonar es lo que nos ayuda a se olvidar de las cosas que pasaron. Porque si yo perdono, si no perdono, si no olvido de los pecados que cometieron en contra mí, será muy difícil de aceptar mis errores que fueron olvidados por Dios. O sea, lo que está diciendo ahí es así: si yo tengo dificultad en perdonar a las personas, yo también voy a tener dificultad de recibir el perdón de Dios. Si a mí dificulta perdonar a las personas, yo voy a tener dificultad cuando Dios me va a perdonar, porque voy a decir, no puedo entender que Dios me perdona. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón yo no he perdonado a nadie. Es perdonando que me perdono. Cuando yo perdono, yo soy perdonado. Y eso se encuentra en Mateos 6:12. Acompanhem comigo, dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Quién estaba leyendo así? Jesús, dice, Jesús. Jesús estaba ensinando una oración. Y esta oración es así: perdónanos nuestras deudas, como también, repitan, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios nos está diciendo, si usted perdona a las personas sus ofensas, os perdonará também a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, ponga atenção, igreja, se nosotros não perdonamos sus ofensas a los hombres, tampouco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es sério. Esto es sério. Porque a veces queremos recibir perdão, pero não queremos perdonar. Se eu pergunto, quem quer receber perdão de Deus, levanta as manos. Todo mundo vai levantar a mano. Até o incrédulo. Pero muitas vezes nós não queremos perdonar. Hoje em dia, cada vez mais escuchamos a expressão, eu e Deus. Mi religião é eu e Deus. Eu e Deus sou uma religião. Isso é uma mentira. A verdadeira igreja é composta de Cristo como cabeza e nós como cuerpo. Não existe você e Deus solo. Somos nós juntos como igreja. ¿Me hago entender? E o que é tremendo é que Cristo eligió que nós vamos demonstrar nosso amor por Ele através da maneira que nós amamos nossos irmãos. Esto foi uma lição de Cristo. Déjame explicar melhor. Você se recuerda no versículo esse que está em Mateus 25, que ele habla uma história, ele diz assim, quando tuve hambre, me diste de comer, quando tuve sed, me diste de beber, quando fui forasteiro, me recebiste. Você se recuerda nesse versículo? Quando estava desnudo, me diste de vestir, quando estava enfermo, me visitaste. E aí os discípulos perguntam a Jesus, pero Jesus, quando nós hicimos isso? Porque nunca hicimos essas coisas para você. E Jesus contesta dizendo, de cierto les digo, que quando hicieron a uno desses pequeninos hermanos, a mim também existe. ¿Me entendem, igreja? Jesus nos estava ensinando que a maneira que nós podemos demonstrar nosso amor a Deus, a maneira que eu posso mostrar a Deus, Deus, eu te amo de verdade, é através do amor que nós damos uno a los outros. Se tu dices que ama a Deus, pero não ama a tu hermano, a Bíblia diz que nós não amamos a Deus. E Deus escolheu que as coisas sejam dessa maneira. Pero às vezes hablamos, eu amo a meu irmão, pero hablamos de boca para afuera. Essa é uma expressão em espanhol, de boca para afuera. Solo por hablar. Solo por hablar. Eu amo a meu irmão, eu amo a minha irmã, pero dentro de nosso coração, como está isso? Será que quando esse hermanito entra pela porta, nós miramos ele? Será que o que vem em nosso coração é amor? Ou será que nós quedamos recordando de algo que passou em passado? A palavra de hoje é uma palavra prática. Vamos falar de pontos e, em final, vamos orar.
Se Deus habla a su corazón, vamos a orar. Não é possível amar a alguém se eu todavia não lhe he perdonado. Eu não posso dizer que amo a uma pessoa se em meu coração todavia eu não lo he perdonado. ¿Me entiende? O pastor nos explica aqui de uma frase, e é muito verdadeira. A frase é assim: não perdonar a alguém é como tomar um vaso de veneno. ¿Ustedes entendem que é veneno? Veneno é em espanhol também. É como tomar um vaso de veneno diariamente e querer que a outra pessoa muera. Não perdonar a alguém, vou repetir, é como tomar um vaso de veneno diariamente e querer que a outra pessoa muera. Se nós tomamos um vaso de veneno, o que vai passar com nós? Quem vai a morir, quem? Somos nós. Não é a outra pessoa. Não perdonar é como ter um ácido adentro de nós que nos vai corroendo, comendo. O primeiro ponto que hablamos é olvidar o que se passou. E o segundo ponto é perdonar. Amém? Essas duas coisas vão juntas. Vamos para o terceiro ponto. ¿Estão aí todo mundo? A igreja está calladita. ¿Estão ponendo atenção? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. ¿Está ponendo atenção? Gracias. Ponto número 3. Devemos orar em nome de Jesus. Igreja, qual é a ferramenta que usamos para falar com Deus? A oração. A ferramenta que nós usamos para falar com Deus é através? É da oração. Um crente que não ora é um crente débil. É um crente que não tem força. Desanimado. Para os brasileiros, um crente frouxo. A lo mejor você eres novo na fé. A vezes passa em nosso rei, não? Nós estamos em rei 3, uma bendição. E a vezes eu pergunto a los hermanos, fulanito, ore. Eles me miram e dizem, eu? Sim, você. E eu não entendo. Estão começando. A vezes têm pena, não? Pero a oração é algo que tem que ser parte de nossa vida. Se você não tem a costumbre de orar, empieza pouco a pouco. Empiece 5 minutos diário, pero haga todos os dias, constantemente. Tu te vai dar conta que com o tempo vai aumentar. Porque orar é um diálogo. Vocês sabem que é um diálogo? Diálogo é quando uma pessoa habla, a outra escuta, depois a outra pessoa habla e o que falou primeiro escuta. A vezes nós chegamos delante de Deus e hablamos um montão de coisas. E quando Deus vai contestar, Deus vai falar, Deus vai dar sua opinião, nós salimos correndo da presença de Deus. Isto não é orar. Há que entrar na presença de Deus com este coração, dizendo, Senhor, eu não saio daqui até que Tu hable comigo. Amém. Sabe quando te passa algo em tu vida e tu te põe todo contento, uma notícia alegre? E tu te põe contento, tu coração está lleno e tu necessita falar desta notícia para alguém? A primeira pessoa que você deve falar dessa notícia feliz é com Deus. Deus quer ser essa primeira pessoa em sua vida. Quando tu tem esta alegria em seu coração, tu tens que buscar a Deus e dizer, Deus, me passou isso. Deus quer ter esse espaço em seu coração. Quero ensinar a vocês duas coisas importantes sobre a oração. Vocês querem receber? Um par de pessoas sim querem. Eu vou perguntar outra vez. Quero ensinar duas coisas sobre a oração. Vocês querem receber? Amém. A igreja se convertiu. A primeira é que orem em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa que devemos aprender em la oração. E orar em nome de Jesus não é só dizer em final da oração, em nome de Jesus. Dizer em final da oração em nome de Jesus é bíblico, devemos fazer, pero não é só isso. Orar em nome de Jesus é pedir o que Ele pediria.
es pedir lo que Él pediría. Vamos a leer aí Juan 16, 24. Mira lo que dice aí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedi e recebereis para que vuestro gozo seja completo. Mira, Jesus está dizendo assim a seus discípulos. Estamos em verso 16. Antes de capítulo 16, que tiene? Capítulo 15, capítulo 14, ou seja, já tinha passado muitas coisas. Tenho calor, ¿Ustedes não têm calor? Jesus está dizendo assim, vocês pedem e não recebem. E já estão em capítulo 16 de Juan. Ou seja, já havia sucedido muitas coisas com os discípulos. Já havia sucedido milagros, já havia sucedido muitas coisas. Pero Jesus agora vem em capítulo 16 de Juan e fala a seus discípulos, vocês pedem e não recebem. Pero por que será que Jesus está dizendo isso? Por que será, igreja? Repito assim. Devemos pedir em nome de Jesus. Será que podemos orar assim? Senhor, manda um raio en este hermano. ¿Tú crees que Dios va a escuchar esta oración? ¿Qué tú crees, Orexi? ¿Qué tú crees? ¿Dios va a escuchar esta oración? Mira como Jesús ora, ponga atención. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús estaba sendo crucificado? ¿Se recuerdan? Jesús en este momento habla con el Padre. Y la oración de él es así: Padre, perdona porque ellos no saben lo que hacen. Este es el tipo de oración que nosotros debemos tener. Esta es la esencia de la oración que nosotros debemos tener. Si nosotros queremos superar, si nosotros queremos avanzar, debemos aprender a orar de esta forma, de la manera que Jesús ora. Y la otra cosa que debemos aprender, cómo orar, es orar en la palabra de Dios. Acompañe conmigo Juan 15, 7, dice así: si permaneceres en mí, y mis palabras permanecerem en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Imagina, iglesia, si todo lo que nosotros pedimos, Dios hace. Sería una bendición, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿por qué muchas cosas que nosotros pedimos, Dios nos hace? ¿Por qué? La Biblia dice, si nosotros pedimos en nombre de Dios, Él va a hacer las cosas. ¿Por qué será que muchas cosas que nosotros pedimos no suceden? Yo estoy preguntando, contéstame. ¿Por qué no estamos pidiendo lo que Dios quiere? ¿Por qué no estamos orando en la palabra? Orar en la palabra significa que nosotros debemos conocer la Biblia y estar pidiendo lo que está allá. Santiago 4 habla así: ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, tampoco reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar con sus pasiones. Este es el problema que tenemos. Muchas veces llegamos en la presencia de Dios y queremos pedir cosas que nos va a alejar de Dios. Y Dios nos ama. Dios no va a dar ese tipo de oración. Amén. La oración tiene que ser parte de nuestra vida. Si miramos para la Biblia, todos los grandes hombres de Dios tuvieron una vida de oración. ¿Quieres ser vencedor? Tienes que tener una vida de oración. Hasta las mínimas cosas nosotros necesitamos orar. El pastor estaba dando un testimonio aquí de su hijo. A veces un pequeño detalle, un golpecito, puede cambiar nuestra vida. A veces nosotros pensamos que sabemos muchas cosas y muchas veces no oramos a Dios. Cuando nosotros despertamos para nuestro trabajo, estamos caminando para el trabajo, pero yo hago eso, André, todos los días. Yo sé manejar, yo sé instalar piso, yo sé hacer casa, yo sé limpiar, yo sé hacer masaje, yo sé hacer todas esas cosas porque voy a orar a Dios. Esto es un error que cometemos. Nosotros debemos vivir una vida de oración. Vivir una vida de oración. Repitam assim. Punto número 1. Punto número 1. Olvidar de lo que pasó.
Ponto número 2, perdonar. E ponto número 3, viver uma vida de oração. Amém? Agora vamos falar de ponto 4. Já que aprendemos que devemos orar, pero junto da oração necessitamos de algo que se llama tener fé. Ponto 4, creer. Su fé determina su destino. Fé é uma palavra tão grande, tão pequena, 2 letricas, verdade? Fé, F-E, pero tem um significado tão grande, um significado tão tremendo. Mira o que diz em Mateus 21, 22. Todo lo que pidáis em oração, creyendo, lo recibirás. Todo o que nós pedimos a Deus, creyendo, há que ter fé. Se nós pedimos algo a Deus, sem fé, ¿usted cree que vai suceder? Não sucede. Não sucede. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Hebreus 11 diz que a fé é a garantia de lo que se espera, a certeza de las coisas que não se vê. Ou seja, eu estou pedindo algo a Deus, pero com uma convicção em meu coração que Ele vai escutar minha oração. Isso é fé. Isso é fé. Romanos 1:17 diz que o justo vive por lá. Posso dar um pequeno testemunho? E os testemunhos são dados para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Quando alguém dá um testemunho, não é para glorificar o homem, por lo contrário, é para glorificar o nome de Deus. Quantos anos já nós estamos aqui na igreja, aqui em Naples? 10 anos, eu sou malo com as fechas. 8, 9 anos. Eu tinha puesto aqui 7, ¿viste? Estava equivocado. Eu me recuerdo que em princípio da igreja, nós vivíamos em Miami, não? Nós e o pastor, e veníamos para cá os fins de semana. A vezes salíamos allá viernes por la noite, a vezes salíamos de sábado. Veníamos para o serviço, teníamos o serviço como temos acá. Nos quedávamos acá. E domingo por la manhã teníamos reé. Vocês se recordam disso, do que estão acá? Que alegria, verdade? Teníamos reé por el domingo por la manhã, passávamos o restante do dia com os irmãos em comunhão e depois volvíamos para Miami. E assim hicimos por muito tempo, muitos anos. E eu me recuerdo que chegou um tempo que, assim como disse meu irmão Orexi tem uma frase que diz: a coisa se está ponendo séria. Ele sempre falava isso. Quando havia um compromisso grande, ele dizia: André, a coisa se está ponendo séria. E houve um momento que a coisa se puso séria. E Deus disse: mira, a igreja já ha crescido e é momento de vocês mudar para allá. E a primeira coisa que me passou na mente foi assim: Senhor, como vou mudar para allá se eu trabalho aqui? Minha família está cômoda aqui, minhas filhas vão à escola, temos um bom trabalho, não tenho nem em nada. Deja assim como está a coisa de los fins de semana, assim estamos podendo manejar bem. Pero Deus disse: não, vocês têm que ir para allá. E eu perguntei a Deus: está seguro? E ele me disse: sim, tem que ir para allá. Então eu comecei a buscar em Naples trabalho. Me recuerdo que apliquei em umas companhias aqui, nos trabalhos. E o trabalho não saiu. Pero aunque não tinha salido o trabalho, Deus nos deu uma palavra. Isso nunca me ouvido dessa palavra. Está em Gênesis capítulo 12. Recorda quando Deus fala com Abraão: ve, saia de sua casa, de sua parentela, te vou a mandar para um lugar. E eu recebi essa palavra em meu coração com minha esposa. E nós nos mudamos para Naples. Com o tempo, Deus nos foi bendecindo, alabado seja o nome do Senhor. Nos deu na escola, para as nossas filhas. Todo está bem. A igreja empieza a crescer. Estamos na unidade 4, agora temos a unidade acá. Uma bendição. E eu disse: que bendição, Deus. Graças porque tu eres fiel. Pero o testemunho não acaba aí. Em enero deste ano, eu recebi uma proposta de trabalho muito boa. Uma proposta que ia ganhar 4 vezes mais do que ganho. É bastante, verdade? Imagina que tu vai ganhar 4 vezes mais do que tu ganha. Seria uma bendição, verdade? E ganhar mais não tem nada de malo com isso. Isso é uma bendição. Isso sucedeu em enero.
já minha família está bem estabelecida, os niños estão bem na escola, o ministério está crescendo na bendição, e recebi essa proposta de trabalho. Pero junto com essa proposta de trabalho havia uma condição. ¿Sabe qual era a condição? Havia que mudar-me. Havia que volver allá para Miami ou para Fort Lauderdale. E en este momento, quando eu recebi essa proposta, eu disse, Senhor, isso não vem de ti e não lo quero. Porque eu sei que Deus tem algo grande para hacer aqui em Naples. Vocês entendem, igreja? Nós devemos viver por la fé. Nós devemos actuar por la fé. A vezes pensamos que o que necessitamos é mais coisas. Nós necessitamos é ouvir a voz de Deus. Quando Deus habla algo a nós devemos segui-lo, devemos ouvi-lo. E esse testemunho é para a glória do Senhor. Entenda algo, tu fé determina tu destino. Tu fé determina tu destino. Eu recebi essa proposta em janeiro, verdade? Agora estamos em que? Novembro? Aqui estamos, glória a Deus. Ebenecer, o Senhor nos ha ajudado. Amém? Alabado em nome do Senhor. Ponto número 5, acompanhe comigo. Seja um adorador. Juan 4:23 dice assim: Pero la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarão al Padre en espíritu y en verdad. Porque também é Padre tales adoradores que hace, busca los que adoram. Eu creio que Deus está com um anteojo assim, buscando a los adoradores. ¿Por quê? Porque Deus deve buscar a los adoradores. A resposta é sencilla. Porque há poucos, desafortunadamente, há poucos adoradores. Quando nós estamos adorando acá, eu sinto que Deus dá um grito nos céus e diz: shh, a los ángeles, shh, Naples está adorando e eu quero escutar. Eu tenho certeza que Deus faz isso. Mas o problema é que há poucos adoradores. Porque muitas vezes nós nos equivocamos, pensamos que adorar é cantar. Adorar não é cantar. A vezes estamos aqui na igreja e miramos a pantalla, estamos repetindo as letras que estão aí. Isso não é adoração, isso é cantar. Às vezes Deus te ha dado uma voz bonita, te ha dado dom. E você pensa que alaba a Deus e adora a Deus, só porque tem uma voz bonita. Isso não tem nada a ver. Deus não está preocupado se sua voz é bonita ou não. Deus não está preocupado se tu canta afinado ou não. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com seu coração. E sabe que? Desafortunadamente, às vezes as pessoas não lhe gostam nem cantar. São aquelas que chegam tarde em serviço. São aquelas que chegam já quando a alabança começou, quando está terminando. Tu sabe o que é isso? É dizer assim: Senhor, eu não te quero adorar. Eu quero só ir à igreja para escutar tu palavra. Nós estamos equivocados de lo que é adorar. Pensamos que venimos aqui e estamos fazendo um favor a Deus quando estamos adorando. Déjame explicar-te algo. Deus não necessita de tua adoração. Quem necessita adorar somos nós. Nós somos o que necessitamos adorar. E se venimos aqui, às vezes estamos aí mirando assim. Eu estou aqui adelante, às vezes eu vejo que uno está meio assim, como diz, comendo mosca, não? Que está assim. Em vez de estarmos adorando a Deus, às vezes estamos assim. Igreja, nós necessitamos adorar a Deus. Somos nós que necessitamos adorar a Deus. A Bíblia diz que quando nós falamos em salmos, himnos e cânticos espirituais, o Espírito Santo llena nosso coração de tal maneira. O Espírito Santo empieza a obrar em nossas vidas. A vezes chegamos aqui na igreja com o coração pesado, peleamos com alguém, tivemos um dia malo de trabalho, pero quando nós começamos a adorar a Deus, as cadenas são rotas, recebemos sanidade,
milagros e prodígios sucedem quando nós adoramos a Deus. Vocês entendem? Nós necessitamos viver uma vida de adoração a Deus. Adorar tem que ser parte de nossas vidas. E a vezes falamos de alabar, pero alabar não é o mesmo que adorar. Alabar é quando eu alabo a Deus por algo que Ele ha hecho em minha vida. Por exemplo, o pastor estava aqui alabando a Deus por algo que hizo na vida de seu filho. Deus ha hecho um milagre em nossa vida e nós alabamos a Deus por este milagre. Adorar é quando nós adoramos a Deus por lo que Ele é. Não porque lo que Ele pode fazer, mas por lo que Ele é. ¿Me hago entender? Esta é a diferença. Nós necessitamos viver esta vida de adoração. Mira lo que dice a palavra em 2 Coríntios 3:18. Por lo tanto, nós todos, mirando com o rostro descubierto e reflejando como em um espejo a glória do Senhor, somos que? Somos transformados de glória em glória em sua mesma imagem por la acción del Espírito Santo. O pastor já predicou aqui, nos dijo, quando nós adoramos a alguém, nós nos transformamos em lo que estamos adorando. Se nós adoramos a Deus, pouco a pouco Deus vai transformar nossas vidas e nós vamos ser parecidos com Ele. Por isso que necessitamos adorar. Por isso que necessitamos adorar. Não é que Deus necessita de algo, somos nós que necessitamos adorar a Ele. Amém? É um processo que vamos transformando pouco a pouco, dia após dia. É assim, menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, mais de Deus. João Bautista dizia assim: é necessário que Ele cresça e que eu mingue. Isso é o que tem que suceder em nossas vidas. E isso vem através da oração. Adoração. ¿Estamos bem até aí? Ponto 6, pode seguir? Ponto 6, seja testemunho ou testigo. Hechos capítulo 1, verso 8, diz assim: pero recibireis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Amém? Isso funciona assim. A hora que estamos llenos de la presença de Deus, a hora que nós oramos, a hora que nós temos fé, a hora que adoramos a Deus, todo isso está passando em nossa vida. Nós temos que ser testigos, não podemos quedar callados. Todo o que está passando em nossa vida, nós devemos que falar. Nós temos que falar. Pero André, ¿qué voy a decir? Eu não sei falar bem da palavra de Deus. Não estamos falando só isso. Habla de lo que Deus ha hecho em sua vida. A vezes tu queres falar de Deus para uma pessoa e habla versículos e versículos e versículos, a pessoa não entende nada porque ela não tem Deus em seu coração. Pero a vezes tu habla um testemunho vivo. Tu habla algo que passou com você e isso toca o coração da pessoa. Déjame dizer-te algo. Deus vai poner muitas pessoas em tu frente, à frente de ti, que tiveram as mesmas situações que você. Deus vai poner muitas pessoas delante de ti que tiveram os mesmos problemas que você tuvo. E nesse momento, tu tens que dar testemunho de Deus. E quando tu hablas deste testemunho, a pessoa vai dizer: "Wow, eu pensara que isso passara comigo nada mais." Pero dentro de este testemunho, a palavra de Deus nos habla que há uma ordem. E isso é muito importante. Ele diz que primeiro temos que ser testemunho aonde? Diga, em Jerusalém. Jerusalém significa nossa casa. O primeiro lugar que devemos dar testemunho de Deus é em nossa casa. Em segundo lugar, ele diz que é Judea. Judea significa nosso barrio, nossos vecinos, nosso trabalho, nossa escola, os lugares que nós temos acesso. O terceiro lugar é Samaria. Samaria são aqueles que não são amigos. Vocês sabiam que os samaritanos não eram amigos de los judíos?
Pero Deus está falando, vocês têm que ir a Samaria. Esse é o terceiro ponto. E depois de aí, não há fim. Isso se vai por todo lado. Pero é muito importante que empezamos em Jerusalém. Ponga atenção. Eu estava escutando de uma história de um muchacho que se acercou a um pastor e perguntou: pastor, eu quero ser missioneiro. E o pastor, com muita sabedoria, perguntou ao muchacho: quando tu vais ser um missioneiro, estudar, não? Vai estudar na escola de missioneiro. Tu allá vai viver solo, verdade? E ele disse: sim, eu vou viver solo. E o pastor perguntou a ele: pero ven acá, quem te hace la comida? O muchacho disse: mi mamá, e la hace muy bien. Quem te lava a roupa? Mi mamá, e la hace muy bien. Quem te limpia a casa? Mi mamá, e la hace muy bien. Então o pastor deu uma tarefa ao muchacho. Ele disse: vamos fazer algo. Te falta todavía um ano até que tu empieces a escola, verdade? Vamos fazer algo. Empieza você a fazer essas coisas. Empieza você a cozinhar. Empieza você a lavar sua própria roupa. E empieza você a limpar seu próprio quarto. E quando chega adelante, vamos falar. E disse que o muchacho hizo, le foi bem e depois pudo lograr. E por que estou dizendo isso desse muchacho? Porque o que passa é que muitas vezes nós não queremos começar em nossa casa. E esse é um erro que cometemos. Não queremos ser testigos em nossa casa. Queremos ser testigos aí afuera. Queremos falar de Deus aí afuera. Pero em nossa casa, nós não damos um bom testemunho. Em nossa casa há griteria. Em nossa casa há peleia. Em nossa casa há maltrato. E não é assim que funciona. A Bíblia nos está dizendo que temos que ser primeiro em nossa casa. Se nós tratamos de ser testigos aí afuera, pero se em nossa casa não somos testigos, se perguntamos a nosso filho: hijos, tu me vê a mim um bom testemunho? Perguntamos a nosso cônjuge: tu me vê a mim um bom testemunho? E se eles dizem que não, temos que nos arrepentir. Devemos cambiar. Os jovens às vezes querem ser missioneiros. É bueno ser missioneiro. Se há algum jovem aqui que me está escutando e quer ser missioneiro, é uma boa ideia. Pero antes que isso suceda, seja um discípulo em tu casa. Te vou dar uma boa ideia. Quando chega da escola, onde estão os jovens acá? Bueno, está bem? Quando chega da escola na casa, dê um beijo em tu mamã e vê lavar os pratos. Quando chega fim de semana, pide a chave de alato a tu papá. E quando ele te pergunta: papá, mi hijo, ¿dónde va? Mi hija, ¿dónde va? Tu se lo dice a ele: papá, não vou a nenhum lado, só vou lavar tu carro. Amém? Há um silêncio aqui, os jovens. Pelo maridos e esposas, vocês não vão escapar. Os padres se quedam felizes quando habla de los niños, não? Uau, habla Deus. Maridos, muitas vezes vocês são caballeros em la calle, hablam bem com as pessoas em la calle, têm educação em la calle, pero quando chegam na casa são uns caballos, mal educados, gritam. Nós não podemos fazer isso. Quando a Bíblia fala que devemos ser testemunho em nosso hogar, em Jerusalém, devemos tratar bem nossas esposas. A Bíblia diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a la igreja e se entregou por ela. Esta é a maneira que devemos atuar, maridos. Não sirve que tu seja educado aí afuera, não sirve que tu seja educado com as mulheres aqui na igreja, pero quando sale aí afuera em carro, empieza a gritar com tu esposa, a hablar palavras feias com tus hijos. Isso não sirve. Esposas, não sirve também que ustedes sejam submissas a tu jefe em el trabajo, pero em tu casa tu queira mandar em la casa.
La Biblia dice que ustedes tienen que ser submisas en tu casa. Es tu Jerusalén. Hagan ahí primero y después hagan el otro lado. ¿Ustedes están bien, iglesia? Debemos ser testimonios, debemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero esta orden es muy importante y que Dios puede hablar con nosotros. Amén. La Biblia dice que Jesús, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Donde nosotros estamos, donde nosotros vamos, Dios está siempre con nosotros. Y por eso que debemos ser testigos. Mira lo que dice la palabra en Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se você ha sido bendecido, se Deus ha escuchado tu oração, tu clamor, e ha hecho milagre em sua vida, então você deve ser testemunho de Ele. Como eu te dije, não há que ser teólogo, não há que ser pastor, não há que ser líder. Tu tens que explicar nada mais o que passou com sua vida. Tu tinha algo enfermo em sua casa, orou, Deus lo sanou, dê testemunho disso. Tu hijo não estava mal na escola e tu começou a orar e ele foi bem, dê testemunho disso. Abre sua boca. Deus empieza a trabalhar quando nós somos bom testemunho. Somos embajadores de Cristo. A Bíblia diz que é Cristo em nós, esperança de glória. Há muita gente afuera que não tem esperança. Pero quando nós trabalhamos com Cristo, Cristo empieza a obrar em nossas vidas e aí empieza a haver esperança. Amém? E o último ponto para acabar. Ponto 7. Sea sembrador. Acompanhe Lucas 6:38. Dad e se os dará medida buena, apretada, remecida e rebosando, darão em vuestro regaço. Porque com a mesma medida com que medis, os volverão a medir. Quando falamos que Deus vai bendecir nossa vida, quando falamos que Deus, esse versículo, a vezes a gente não entende muito esse versículo, se põe contentas, porque diz assim, wow, Deus vai me dar uma medida buena, Deus me vai dar uma medida apretada. Apretada é assim, Deus te está ponendo tanto, que Ele apreta mais para que caba mais. E a gente se põe alegre, wow, Deus vai fazer isso com minha casa, Deus vai fazer isso com minhas finanças. Pero o princípio do versículo empieza assim, dad. O princípio do versículo empieza assim, usted tem que tomar uma decisão. Usted é o que tem que primeiro dar. É assim, às vezes nós nos acercamos a Deus com as mãos cerradas, porque não queremos dar. Tacaño, se diz? Tacaño. Não queremos dar, e Deus não pode llenar nossas mãos. ¿Por quê? Porque está cerrada. Para que Deus pueda dar a nós, devemos estar com as mãos abertas. Devemos aprender a dar. Nós somos o primeiro que temos que dar. E quando falamos de el reino de Deus, a pessoa que mais está interessada que o reino de Deus se expanda, ¿sabe quem é? É Deus. Deus era a pessoa mais interessada que seu reino avance. Deus era a pessoa mais interessada que Naples se convierta a Jesus. É Deus. E eu sei que Deus está buscando aqui nesta noite, vocês que me estão escutando, alguém, pessoas que Ele pueda invertir em sua vida, para que você pueda invertir em reino. Deus está buscando esta noite pessoas que Ele pueda invertir para que você pueda invertir em reino. Vocês se recordam em passagem de los talentos? Havia um que recebeu 5,000 talentos, outro que recebeu 3,000, e outro que recebeu 1,000. Se recordam? El que recebeu 5,000 e o que recebeu 3,000, esses multiplicaram. El que recebeu 1,000 talentos, ¿qué hizo él? Lo hizo un huequito en la tierra y lo enterró. Deus não quer que nós seamos deste tipo.
Deus não nos vai bendecir, Deus não nos vai dar talento se nós somos estas pessoas que agarram o que Deus nos dá e enterra. Há uma maneira que nós podemos multiplicar o que Deus nos dá, e isso se chama siembra. Repitam comigo: siembra. Siembra. Habla com força: siembra. Muitos aqui conhecem a palavra inversión. Isso é o mesmo. Nós invertimos, ou seja, ponemos uma quantidade de dinheiro ou hacemos um tipo de trabalho para que isso multiplique, para que isso cresça. E é o mesmo que temos que fazer. Eu posso falar claro com vocês? Sim ou não? Vocês creem que Deus necessita esse templo lindo que temos para poder se manifestar? Se nós não tivéssemos esse templo, tu crees que Deus não podia se manifestar em nossas vidas? Deus não necessita isso. ¿Dónde estão nossos hijos agora? ¿Dónde estão nossos hijos? Allá na unidade 4, ¿verdad? ¿Para qué tenemos todas esas cosas? ¿Quién es lo que necesita de esas cosas? Levanta la manito assim. Somos nosotros. Todo lo que tenemos é para nosso bem-estar, para o bem-estar de nossa família, para que nossos hijos possam ter um espaço para receber a palavra de Deus. Allá, não sei se vocês han ido allá, pero allá hay unas sillas chiquititas, lindas. Há uma pantalla que, se necessita tocar um vídeo, eles podem ensinar vídeo. Há de todo. Aqui temos toda essa comunidade. Toca na silla que tu estás sentado. Que rico, verdade? Cómoda. Estamos aqui com o ar acondicionado. Todo isso é para nosso bem-estar. Somos nós que necessitamos essas coisas, não é Deus. E déjame fazer uma pergunta, porque vocês são bem inteligentes. Como vocês creem que todo isso funciona? O que é necessário? Hacen assim com a manito. Money. Money. Dinheiro. É necessário dinheiro. E você crê que o presidente Donald Trump chamou o pastor Stefan e disse: Stefan, sou Donald Trump. Não te preocupe que vou encargar de todas as despesas da igreja de Naples. Tu crê que isso sucedeu? Deus quer usar o corpo. Deus quer usar nós. Eu me recuerdo quando estávamos allá na salita número 4 e houve a oportunidade de rentar acá, os pastores vieram falar com nós e a igreja já estava ponendo apretada allá. Imagina se todos nós tivéssemos que estar allá. Hoje já não cabia, verdade? Glória a Deus por isso. E aí, quando miramos as finanças e tudo isso, não alcançava. Os números não batiam. Pero nós tomamos um passo de fé. E há uns irmãos que são ousados, e a mim me gusta quando somos ousados para Deus, porque o pastor disse: vamos a correr uma unidade a mais. Quem se recorda disso? O pastor disse: vamos a correr uma unidade a mais, porque temos uma allá com outra a mais, aqui está bem. E quando venimos aqui, venimos desse lugar amplo, para caber bastante gente, para poder ter a comodidade de poder predicar, poder fazer o teatro, a dança, todo o que nós recebemos aqui, tanta bendição. E aí dissemos: não, pastor, não vamos agarrar uma, vamos agarrar 2 mais. E tomamos esse passo de fé. Pero isso necessita de dinheiro, isso necessita de gastar. Tu sabes de uma coisa? Nosso ministério não é um ministério que habla de dinheiro. Nós não estamos aqui todos os sábados, quando venimos acá na prédica, vocês não escutam o pastor dizendo: vamos a levantar dinheiro, necessitamos de dinheiro. Nós não estamos assim. Pero nós temos a obrigação de ensinar a vocês sobre este tema. Porque quem perde somos nós, quem sofre somos nós. Se nós não aprendemos isso, somos nós que vamos a sofrer. Déjame falar um pouco sobre o dízimo. O dízimo é 10% de lo que nós ganhamos. Sim ou não? Vocês já ouviram falar da palavra dízimo? Glória a Deus. É dar 10% de lo que você ganha. Ou seja, se tu ganhou, tu dá 10%.
Entonces el hermano llega y gana $1,000 y ahora empieza a dar el diezmo. ¿Cuánto es diezmo de $1,000? 100. Y ahí el hermano da $100 con alegría. Y cuando el hermano empieza a dar $100 con alegría, Dios mira eso y Dios dice, wow, ahí hay un potencial de inversionista. Ya no voy a dar más 1,000 a él, voy a dar ahora 10,000. Y Dios bendice a la persona con 10,000. Y sabe lo que pasa muchas veces. Nosotros decimos na hora de dar el diezmo, wow, $1,000 a hora de diezmo, es mucho dinero. No voy a dar $1,000, voy a dar solo 500. ¿Sabe lo que estamos haciendo en este momento, iglesia? Estamos mandando un mensaje allá en el cielo y diciendo a Dios, Dios, yo no puedo ganar $10,000, yo puedo ganar $5,000 nada más. ¿Me hago entender, iglesia? Quanto mais prósperos somos, devemos ser fiel no dízimo. Se nosotros somos, a Bíblia diz, se nosotros somos fiel em pouco, vamos ser puestos sobre em muito. E se eu pergunto aqui, quem quer ganhar mais? Todos vamos levantar as mãos, até os ninhos. Hasta os ninhos. E isso é algo que devemos levar a sério. A vezes falamos que a última parte de nosso corpo que se tarda a convertir-se é nosso bolsillo. A vezes hacemos todas as coisas bem e por isso que deixamos esse ponto para o último. Porque a última parte que a vezes nos é difícil por nossa falta de entendimento, por nossa falta de conhecimento, falta de caminhar com Deus. É nosso bolsillo. Eu disse em princípio que a pessoa mais interessada que o reino avance, que a igreja cresça, que as coisas se multipliquem, quem é? E é esse Deus que é o dueño del oro e de la plata. É Ele que toca o coração de su jefe e te bendice. É Ele que hace um milagro. Estou recordando a hora de quando eu recém empecé na igreja. Entramos na igreja, conhecemos a Cristo, começamos a caminhar com Cristo, começamos a ser fiel em los diezmos, e Deus começou a prosperar-nos. Em menos de 2 anos, eu creio que já teníamos uma casa, éramos recém-casados, eu comprei uma caminhoneta nova, me recuerdo, negra, e até comprei um barco de ano. Mira como Deus me tinha prosperado. Pero ¿sabe lo que pasó? Yo como trabajaba mucho, tive la idea que los fines de semana yo no podía más estar yendo a la iglesia, porque tenía que salir de barco. Yo decía assim, yo trabajo mucho, ahora tengo que disfrutar, porque Dios me ha dado y yo tengo que disfrutar de lo que Dios me ha dado. Y me alejé, faltaba en los servicios. André, ¿tú hacías eso? Sí. Pero Deus me ama. Deus ama a minha família. E sabe o que passou com o barco? Se rompió. Um barco novo de paquete. O motor se queimou. Como? Não sei. Glória a Deus. O motor se queimou. E quando fui falar com a fábrica, disse, mira, se queimou o motor, esse é novo. Págame a garantia. E tipo, dijo, mira, isso não cubre a garantia. E quanto custa isso? $10,000. ¿Quê? $10,000? Como assim? Eu não tinha essa plata. E sabe o que tive que fazer com o barco? Parqueá-lo allá. E sabe o que passou? Quando fim de semana, tínhamos que volver a lá, igreja. E aí, arrependido, Deus foi trabalhando em nós. Pedimos perdão a Deus. E com o tempo, com a misericórdia de Deus, não sei como, a garantia decidiu pagar as peças de barco. E a mim me tocou pagar nada mais que $1,000, que é bastante dinheiro, pero bueno, de 10,000 abajo a 1,000. A misericórdia de Deus, verdade? Deus não nos juzga por nossas atitudes. Ele é misericordioso. E sabe o que hice com o barco depois? Lo vendi. Porque meu coração en este momento não estava pronto para ter um barco. A vezes Deus nos bendice
porque eles querem nos bendecir e nós corremos esta bendição e salimos correndo. A veces decimos, Señor, bendíceme financeramente porque yo quiero bendecir a la iglesia. El hermano André dijo que los números no alcanzan, el dinero que entra no da para pagar los biles de la iglesia, pero bendíceme Dios, que yo quiero bendecir a la iglesia. Pero a veces Dios nos bendice, Ele nos hace. Pero será que quando Deus hace isso, onde vamos estar? Será que lo que Deus te ha bendecido hasta el día de hoy, que tú has hecho con eso? Deus quer bendecirnos mucho más, iglesia, mucho más. Não só quero falar de dinheiro, pode falar também de talentos, los dones que Deus nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros servimos en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos damos en la iglesia? André, pero no tengo mucho tiempo. Hermano, nosotros vivimos en el mismo país que usted vive. Aquí nadie tiene tiempo. Aquí hay que sacrificar de algo para servir, para se dar. Si usted solo recibe, la Biblia dice que nosotros nos vamos a convertir en un mar muerto, donde no hay vida. Jesús habla algo que es muy interesante, y yo no sé explicar, no me pregunten. Tú solo vas a entender el día que empiece a hacer. Ele dice así, hay más dicha, es mejor dar do que. No me pregunte cómo, la matemática no funciona. Es algo sobrenatural de Dios. Puede preguntar a cualquier persona que sirve, que se da, que invierte en el reino de Dios con su dinero. Pregunta cómo ha sido para ella. Yo soy un testimonio de eso. Yo soy un testimonio de eso. Cuanto más invierto, cuanto más doy, Dios bendice más mi vida, mi familia. Yo creo que todos nosotros hemos recibido bendición aquí en esta iglesia, ¿verdad? Recebemos aqui a palavra todas as semanas. Recebemos um amor incondicional. Eu estou em Ré número 3. E quando pergunto a los muchachos, ¿qué fue lo que te impactó para estar aqui nesta igreja? Porque alguns deles vieram de outra igreja. Há muitas igrejas aí afuera. E eles me dizem, André, foi o amor. Aqui nada me está juzgando. Aqui nada me está ponendo o dedo. Por lo contrario, todos me recibieron con amor, como ya si fuera parte de la familia. Nosotros hemos recibido algo tan precioso aquí, iglesia. Y necesitamos aprender a sembrar. Necesitamos aprender a ser inversionistas en el reino de Dios. Vuelvo y repito, si usted no empieza a sembrar, si usted só quiere recibir, tú no vas a poder vivir el mejor de Dios en su vida. Eu me recuerdo que quando trabalhava em Miami, trabalhava de 12 a 14 horas diárias. E ia em Ré, que o pastor ministrava lá. E eles miravam para mim, que estavam em Ré muitas vezes assim, mira. Assim como alguns de vocês estão agora, cansados. Me quedava dormido de cansado, porque trabalhava muito. E trabalhava fora em sol. Não era fácil. E eles oravam, diziam, André, vamos orar para que Deus te dê outro trabalho ou que te cambie de trabalho. E dentro de meu coração eu dizia, é impossível. É impossível. Porque eu ganhava bom dinheiro e não queria perder esse trabalho. Pero um dia empecé a ter fé na oração de los hermanos. A vezes necessitamos de los hermanos que nos ajudem com a fé, ¿verdad? E aí Deus foi cambiando. Deus foi cambiando. E sabe de uma coisa? Deus me dijo algo uma vez. Ele me dijo, André, eu não busco pessoas que tenham tempo para servir. Eu não busco pessoas que estão capacitadas para servir. Empieza a servir com o pouquito que tu tienes. Empieza a servir com o pouquito de tempo que tu tienes. Empieza a invertir com o pouquito de dinheiro que tu tienes. Deus me dijo isso. E pouco a pouco, quando eu dava um passo, Deus movia já as coisas. Eu me recuerdo de um ano que eu recebi 6 aumentos em um ano. 6 aumentos.
El jefe me dava aumento e eu nem pedia. Mi tempo, que era algo que era impossível para mim, Deus cambiou. Se eu estou aqui hoje é porque tenho um trabalho mais flexível. O pastor tuvo a situação com el hijo esta semana, e ele me chamou, eu creio que jueves, pastor, e me dijo: André, eu não estou em condição, não sei como vai passar aqui, necessito que tu predique. Assim me tirou. Pero glória a Deus que eu tinha flexibilidade em meu trabalho e pude estudar a palavra de Deus. Amém? Vocês veem, igreja? Estou falando de algo que aconteceu em minha vida e Deus quer fazer com vocês. Abra seu coração. Seja um inversionista. Pónganse de pé. Deus quer que você seja o blanco de la inversión de Él. Conclusión. Es tiempo de crecer. Pase aquí adelante el Ministerio de Alabanza, por favor. Es tiempo de crecer, iglesia. Tiempo de superarse para recibir, para que recibamos el renuevo de Dios. Amén. Amén, iglesia.